Eu vou começar só falando sobre o porquê que eu uso sempre economia política. Porque é o nome original dessa ciência. Economia política não é bem ciência, né? É uma área de conhecimento que ela não tem a ver só com matemática. A matemática é o menor dos casos, né? Na economia. A economia tem a ver com política, tem a ver com decisão. Quando a gente fala política, a gente fala sobre o processo de tomada de decisão da sociedade, né? E as lutas, os embates que existem. Então, a economia política, ela é o nome original, inclusive, que os liberais lá atrás fizeram, o Smith, o Ricardo, né? Esses, né? Não vou ficar falando o nome de muita gente, não, mas é o nome original e que, com o passar do tempo, o pessoal foi falando assim, não podemos deixar o povo pensar que a economia tem a ver com a decisão. A gente tem de convencer de que a economia tem a ver com matemática e que não tem como mudar, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que existe uma disputa. Então, os liberais, os neoliberais, acham que a economia não tem política, a economia é só um conjunto de regras que você tem de usar para chegar a determinado resultado, né? Enquanto a ciência, a economia política original e que nós, né, na militância e quem é de inspiração marxista utiliza, fala, não, a economia tem a ver com decisões políticas, com disputas políticas, com luta de classes, e a gente precisa disputar os recursos da sociedade, né? Então, muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje vai ajudar vocês a entender, por exemplo, por que a taxa de juros é tão alta, por que o orçamento do governo ele está travado, né? Por que existe as políticas de arroxo, né, salarial, por que existe uma baixo investimento público, né? Por que existe banco? Então, a gente vai conseguir desvendar isso tudo com os conceitos que nós vamos trabalhar aqui hoje. E aí não é promessa falsa, não. Quem já fez o curso sabe que a gente consegue, de uma maneira simples, conseguir dar para vocês essa caixa de ferramentas para vocês entenderem boa parte do discurso econômico. Tá certo? Então, a primeira coisa, a primeira noção é que a economia é política. Ela não é só economia, ela não é matemática. Ela é decisão e é disputa na sociedade. E nós temos de disputar os rumos da economia política do país, né? Bem, e aí a gente vai começar pelo mais básico de tudo, que são esses três conceitos. E para isso, eu vou compartilhar uma outra tela aqui. Ó, tá pequenininha aí, vocês não vão conseguir enxergar. Mas esse é o mapa dessa aula, onde nós vamos trabalhar os principais conceitos. E aí eu vou focalizar em cada perninha desse. Está escrito aqui, economia política, no centro, 3 perguntas fundamentais. O que produzir, como e como distribuir. Se você consegue entender essas 3 perguntas, você matou a charada da economia. Ninguém vai te passar para trás, né? Pelo menos nessa parte, não. Garanto para vocês. Agora vamos focalizar aqui nessa primeira pergunta. Eu vou trabalhar as questões mais elementares aqui. 3 categorias que são fundamentais para nós. Necessidade, bens e trabalho. Essas são, vamos dizer assim, a chave para a gente conhecer o que é economia. E aí a gente vai conversar um pouco. Aqui eu quero que também vocês tentem responder algumas questões que eu vou fazer para vocês. O que é uma necessidade, gente? Digam para mim, o que vocês acham que é uma necessidade? Abre o microfone aí e fala. Vamos esquentar esse jogo aqui. Algo que precisa ser feito. Saúde, educação. Alimentação. Algo que necessariamente eu preciso. Isso, você precisa.
Seria Que mais? sobrevivência? Sobrevivência, tem a ver com a sobrevivência. Né? Muito bem. O que a gente precisa... Um indispensável para o convívio, para... Como é que é? Eu não ouvi. Algo indispensável Precisamos de saúde. As polícias civis de Pernambuco e do Ceará. Tá. É tudo isso, gente. É tudo isso. Necessidade é algo que você necessita, né? Algo que você precisa, que é fundamental para tanto a sobrevivência do seu corpo, né? Do seu ser físico, quanto também do seu ser psíquico, né? E essas necessidades, elas têm são divididas em dois tipos de necessidade. E aí eu vou focar aqui, ver se vocês conseguem enxergar. Tá dando para ver aqui, ó? Necessidades absolutas e necessidades relativas ou sociais. Vamos saber que necessidades são essas. Quais são as necessidades absolutas? Absoluta é os 3 A: abrigo, alimento e água. Você precisa disso para poder sobreviver. Entende? Né? Ou também a gente pode colocar respirar, né? Mas assim, ter um ar puro, né? Mas assim, sem abrigo, você está à mercê do clima, né? Então, se chove, você molha. Se faz sol, você queima, né? Se tem um vendaval, você sofre aquele vendaval. Se vem um animal selvagem, você vai ficar exposto. Então, o abrigo é uma proteção contra o clima. Nós, seres humanos, precisamos disso. Nem todos os animais precisam, mas o nosso tipo de animal, o animal humano, precisa desse tipo de um abrigo. Os outros animais têm outras formas de se abrigar, mas nem todos, né? Nós precisamos de alimento, por óbvio, não vou falar, né? A gente morre se a gente não comer, e água, né? Então, isso são o mais básico para a gente conseguir sobreviver. Então, essas são necessidades absolutas. Sem ela, não temos condição de existir, né? O ser humano não consegue existir. Facinho, né, de entender. Mas olha que coisa interessante. Aí eu já vou apertar um pouquinho. Se essas coisas são as necessidades de primeira ordem, elas não são de graça, né, no capitalismo. Elas não são de graça no capitalismo. Em outras sociedades já foram. Né? Então, só para vocês ficarem com essa pulga atrás da orelha aí. Olha, tem coisas que se eu não tiver acesso, eu morro. No capitalismo eu tenho de comprar. Se eu não tiver dinheiro, eu vou morrer. Eu vou passar fome, vou passar sede, eu vou ficar sem casa. Não é isso? Então, isso já te dá uma noção da importância de entender o que é uma necessidade. Então, necessidades absolutas são essas. Necessidades relativas, que está aqui. Aí, ó, absoluta, tem um homenzinho da caverna aqui, com um pedaço de carne esquentando no fogo, tá certo? Cozinhando a carne ali no fogo. Aí tem um outro homenzinho da caverna pintando um búfalo ali, um animal ali, né, na caverna. E ali está escrito necessidades relativas ou necessidades sociais. O que são essas necessidades? Elas são menores do que as outras? Não. Elas são importantíssimas. Porém, elas não necessariamente fazem você sumir, morrer como as absolutas, né? As necessidades relativas, elas mudam com o tempo. Elas são sociais, são históricas. Enquanto as necessidades absolutas, de abrigo, alimento e água, está desde das cavernas. Lá das cavernas, o ser humano lá nas cavernas, o ser humano de hoje em dia, tem as mesmas necessidades absolutas. Porém, não tem as mesmas necessidades relativas, sociais.